A Monster Who Levels Up capítulo 84 ao 86. Intensificação. Yu Sai-Young continuou a mover seu olhar entre Kim Sai-jin e a mulher desconhecida. Dentro de seus olhos trêmulos, muitas emoções como medo, raiva, irritação, ansiedade, perplexidade, etc. etc. Caiu em uma bagunça selvagem. Sai-jin apressadamente colocou suas roupas de volta e caminhou em direção a ela. Ei! Você deve cumprimentá-la. Isto é. Ele fez uma pausa em suas palavras ali. Ele queria adquirir a permissão de Azeline primeiro. Está tudo bem. Azeline acenou com a cabeça com firmeza. Vá. O que está bem? Infelizmente para Yu Sai-Young, toda essa situação foi apenas uma grande bola confusa de confusão. Que tipo de introduções exigiriam um ok da outra parte primeiro? Ela sabia que não estava se preocupando com nada aqui. Mas ainda assim, ela não podia deixar de se sentir nervosa. Então, a questão é que essa pessoa é... Não. Espere. Pare. Pare ali mesmo. Yu Sai-Young gritou e parou Sai-jin. Ela sentiu que precisava de tempo para preparar sua mente. Se fosse para acalmar seu coração batendo erraticamente. Essa pessoa é a senhorita Azeline. Você também a conhece. Ainda bem. Então. Sai-jin não sentiu vontade de estender a duração de seu mal-entendido. O corpo de Yu Sai-Young tremeu por um período imperceptível de tempo. Antes que ela começasse a se lembrar do nome Azeline, só então ela soltou um suspiro de alívio enquanto balançava a cabeça. Ah! Nossa! Sim! Claro! Eu sei! Eu sei bem! Seus olhos que tremiam de ansiedade agora recuperavam alguma estabilidade. Sai-jin riu um pouco. E então disse: Ela é nossa colega membro da sociedade. Então não está tudo bem. Enquanto olhava gentilmente para Azeline com um sorriso amável. Então. Azeline acenou com a cabeça em relutância antes de remover o capuz. Yu Sai-Young ficou incrivelmente atordoado. Então. Como esperado de um elfo. Seu rosto era lindo, mas sua pele era branca pura. Ao contrário de como um elfo escuro deveria ser. Diante de uma beleza tão absoluta, Sai-Young se viu encolhendo em admiração. É a primeira vez que nos encontramos cara a cara. Né? É um prazer. Senhorita Sai-Young. Azeline estendeu a mão para um aperto de mão. Sentindo-se ligeiramente inferior, Sai-Young segurou cuidadosamente aquela mão. Como esperado. Sua beleza é condizente com a de um elfo. Recebendo esse elogio amargo, Azeline assumiu um sorriso irônico também. Eu estava treinando até agora. A senhorita Azeline decidiu me ajudar. Kim Sai-jin não gostou da expressão deprimida de Yu Sai-Young. Então ele deliberadamente colocou o braço ao redor dos ombros dela e gentilmente a puxou para mais perto. Foi definitivamente gentilmente. Mas Yu Sai-Young mergulhou em seus braços como se estivesse sendo empurrada por um tornado ou algo assim. Vocês dois parecem realmente amigáveis. Com esse abraço súbito, Azeline ficou perturbada e arranhou a parte de trás do pescoço. Ah! Isso! Na verdade,
Estamos muito próximos. E há muito potencial futuro para nós. Kim Sae-jin rapidamente encobriu sua boca. Depois de perceber que ela estava dizendo coisas estranhas que obviamente estavam tentando afastar a Zeline dele. Nosso relacionamento é como o de um irmão mais velho amigável e uma irmã mais nova. Enquanto isso, Yu Sayung mordeu a palma da mão irritado. O orc ferreiro, agora registrado como 18º mestre artesão da Coreia do Sul. Um gênio que se tornou um mestre somente depois de estrear há 2 anos. Muitas ordens de cavaleiros no exterior enviam seus parabéns. A arma que elevou o orc como mestre será leiloada em 1º de junho na Yunvol Auction House. Total de 200 ordens de cavaleiros de mais de 100 países solicitam a participação do leilão. Que caótico! Sorrindo de satisfação, Sae-jin baixou o jornal em cima da mesa. Jornais não só da Coreia, mas também da Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão, bem como inúmeros outros países podiam ser encontrados em cima de sua mesa. Os idiomas podem ser diferentes, mas suas manchetes são notavelmente semelhantes. Todos eles eram sobre o orc ferreiro se tornando um mestre artesão. E as palavras impressas estavam ocupadas expressando sua curiosidade em relação à arma classificada como um tesouro, que ele havia criado. Pelo menos, isso é de acordo com Soyu Yujin, que era bastante proficiente em vários idiomas. Sim, senhor. Está ficando muito agitado lá fora. Até recebemos documentação diplomática oficial de vários países da Ásia e da Europa Ocidental para seus primeiros ministros e presidentes que planejam participar do próprio leilão. Realmente, isso é incrível. Bem, já que estamos falando de um item classificado como tesouro, acho que isso é normal. Senhor. Quero dizer, é o primeiro a aparecer na Coreia em mais de 30 anos. Sabe? Ele deve ser um verdadeiro gênio. Esse Sr. Orc Ferreiro. Kim Sae-jin fez o possível para impedir que seus ombros se endireitassem depois de ouvir os elogios de Soyu Yujin. É assim que é. Mas é claro. Assim como Soyu Yujin sorriu brilhantemente e acenou com a cabeça. A voz de seu P. vazou da linha telefônica exclusiva do presidente da sociedade. Senhor presidente. A senhorita Chenarini. A feiticeira. Ligou para dizer que chegará ao local em breve. Oh. Parece que está na hora do seu treinamento. Então, devo retornar aos meus deveres também. Soyu Yujin sorriu brilhantemente e deixou seu escritório. Sae-jin bocejou e esticou os membros. Antes de se levantar também. Antes de ir para o centro de treinamento. Ele parou no refeitório exclusivo para membros da sociedade. Talvez fosse porque era na hora do almoço. Havia bastante gente aqui. O filho de Kim Il-sung, Kim Seon-ho, estava alimentando cuidadosamente sua filha com comida de bebê. Enquanto Yi-rin olhava para aquela cena com olhos de adoração. Jo Ji-wook estava profundamente imerso no romance que estava lendo. Enquanto Yu Sayung estava ocupado digitando no teclado de um notebook enquanto usava um par de óculos. Ela disse que era um projeto em grupo para a escola. Então deve dar muito trabalho. Todos pareciam ocupados com alguma coisa. E dentre eles,
O único que restava com alguma margem de manobra que poderia diminuir seu tédio era: vejo que você veio de novo. Assim. E Rin me pediu para ir junto. Então eu acabei contando com você de novo. A comida tem um gosto muito bom aqui. O que é esperado? Essa pessoa era Kim Il-rin, que já estava a meio caminho da Terra dos Sonhos antes de interromper a hora da soneca dela. Bem, é verdade que nossa cafeteria é famosa por sua comida deliciosa. Afinal, Saidin só contratou os chefes com grande potencial. Então era normal. Na verdade. Claro. Kim Il-rin sutilmente tentou ler o humor de Saidin, evitando fazer contato visual direto. Talvez porque ela soubesse que não era membro de sua sociedade. Está bem. Você não precisa ficar tão tenso assim. Você tem contrato com a Monster Entertainment. Então pode vir quantas vezes quiser. Saidin assumiu um sorriso astuto depois de se sentar diante dela. Ah. Obrigada. Então. Tudo bem eu incomodá-lo no futuro também. Ah. Claro. Ele imaginou que ela estava se referindo ao centro de treinamento da sociedade. Ele havia testemunhado Il-rin vadiando em frente ao prédio do QG mais de uma vez. Sempre que seus conhecidos Il-rin ou Il Sai-young não estavam por perto. Por falar nisso, Kim Saidin deu uma olhada no protetor de pulso montado no braço de Il-rin. Ela viu a direção do olhar dele e lentamente escondeu o braço embaixo da mesa. Então. Isso é aquela coisa. Aquele dado pelo herói Urp. Il-rin te contou sobre isso. Ela fez. Kim Il-rin soltou um longo gemido. Sim. O herói Urp me deu. Posso tocá-lo? Saidin estendeu a mão enquanto falava com ela. No entanto, Kim Il-rin prontamente e rapidamente se virou para o outro lado e balançou a cabeça lentamente. Não. Você gosta tanto daquele Urp. Isso. Isso não é verdade. Não é verdade. É só um presente. Só isso. Você não deve tocar nos presentes de outra pessoa à torto e à direito. Saidin olhou para ela e fingiu insatisfação por um tempo, enquanto esfregava o queixo. Então, uma ideia muito boa surgiu em sua cabeça. Os olhos dela ficaram super arregalados. E... Oh! O que você está dizendo? É como eu disse. Eu disse a você que posso conversar com monstros. Foi assim que me tornei amigo do herói Urp. Quando ele falou até aqui, ele pôde ver Kim Il-rin visivelmente engolir sua saliva. Mas bem, só porque eu fiz um pedido. Isso não significa que vai acontecer. Mas com certeza. A possibilidade deve ser alta. Claro. Haveria uma pegadinha. Se a senhorita Il-rin se juntar à minha sociedade. Então talvez. Apenas talvez. Talvez eu possa convocar o herói Urp pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Kim Saidin sorriu maliciosamente enquanto estudava as reações nos olhos de Il-rin. E eles tremiam incontrolavelmente. No entanto, não posso. E vou repetir este ponto mais uma vez.
Não estou sentindo nenhuma afeição pelo Orc. Na verdade, é simplesmente a emoção da camaradagem entre camaradas que lutaram juntos. Afinal, a noção de um humano gostando de um monstro faz sentido. Ela continuou a negar veementemente tudo. Sim. Eu entendo. Bem, se você mudar de ideia mais tarde, me avise. Por favor. Ela era como uma fortaleza inexpugnável. Sentindo sua teimosia agir, ele até pensou em algumas coisas realmente perversas. Como aparecer diante dela como Orc e atiçar as chamas do desejo em seu coração ou algo assim. Nesse momento, seu telefone tocou alto. Era de Azeline. De repente, lembrando-se da complicada história entre Yuhin e Asline, Saidin saiu cuidadosamente do refeitório. Mas antes disso, senhorita Yuhin, já que você se recusou a se juntar à minha sociedade, você está proibida de entrar no centro de treinamento hoje. Sem ses ou mais. Por favor. Não. Espera. Não vim treinar. Entendo. Não quero mais ajudá-lo. Azeline fez beicinho enquanto olhava para o treinamento Kim Saidin, que estava se exercitando como se não houvesse amanhã. Com toda a honestidade, ela não queria ajudá-lo. Claro. Ela estava muito grata pelo que este homem, Kim Saidin, também conhecido como o Alquimista Goblin, havia feito para torná-la uma figurão real e super importante no mundo da alquimia. Era difícil quantificar o quanto ela estava grata. No entanto, ela não pôde deixar de sentir um ciúme intenso por essa situação injusta. Era realmente um comportamento deplorável. Mas o que ela poderia fazer? Os magos eram originalmente o tipo de animais, cheios de ciúmes mesquinhos. Inveja. Ostracismo de outros melhores do que ele ou ela. Bem como desejos de monopolizar. Além disso, o nível de orgulho que eles tinham em sua reserva de mana estava em outro patamar. E para não esquecer, embora ela tivesse dado meio passo para longe dessa profissão, Azeline ainda era uma mágica. Por completo. Ela nunca tinha ouvido falar ou experimentado um potencial de crescimento tão maravilhoso antes. Suas reservas de mana aumentaram apenas depois que ela teve que passar por um treinamento que literalmente a fez suar gotas de sangue. Até que seus ossos pareciam estar quebrando sob a tensão. Mas este homem, provavelmente daqui a mais de um ano. Não. Talvez até menos do que isso. Em meio ano. Ela estimou que este homem possuiria mais mana do que ela se essa taxa continuasse. Era a diferença entre um talento tão fraudulentamente injusto, ou sua característica, e ela mesma. O Wilf. No entanto, Saidin estava totalmente alheio ao seu estado de espírito desconfortável e se concentrou apenas em seu treinamento. No começo, foi muito difícil. Mas agora que um mês se passou, ficou muito mais fácil. A sensação refrescante de mana permeando todo seu corpo foi mais do que suficiente para compensar a dor do treinamento duro. Isso simplesmente não faz sentido. Como a taxa de aumento na absorção de mana pode ser maior do que na semana passada? Normalmente, quando uma pessoa absorvia uma certa quantidade de mana durante um dia, ela seria capaz de absorver apenas um pouco menos no dia seguinte porque o espaço no corpo para armazenar mana era limitado.
Mas não foi o mesmo com esse homem. Seu rosto ficou quase choroso depois de se perguntar por que ele era a única exceção a essa regra. Então, vamos parar aqui por hoje. Azeline pisou os pés no chão em vexame e falou com ele. De jeito nenhum. Eu posso continuar. Um pouco mais. Ele cerrou os dentes e conseguiu fazer mais um empurrão para cima. Azeline fechou a boca com raiva. Entretanto, Força Mágica aumentou em 2. A afinidade com Mana aumentou em 1. Somente quando janelas de alerta como esta flutuaram até sua visão mais algumas vezes. Ele parou seu treinamento enquanto se sentia bastante satisfeito com o resultado. O treinamento durou 3 horas. Durante esse tempo, Yu Sai-Young foi para casa depois de dizer que precisava se preparar para a apresentação do dia seguinte. Enquanto Zhou Ji-Yuki saiu em um encontro com Yi Rin. Deixe-me levá-lo para casa. Atualmente, eles estavam no estacionamento. Sai-Jin abriu a porta do carro enquanto falava. Tudo bem. Azeline deliberou um pouco antes de acenar com a cabeça. Ela achou que era melhor pegar uma carona para casa. Já que se sentia um pouco tonta ao ajudá-lo em seu treinamento, embora parecesse simples do lado de fora. Exigia uma boa dose de mana dela. Por favor. Entre. Azeline subiu para o lado do passageiro. E Sai-Jin ficou atrás do volante. Enquanto dirigiam, falavam sobre isso e aquilo. A maioria deles era sobre o Sai-Young e o monstro. No entanto, Senhorita Sai-Young. Ela é muito fofa. Não é? Ela tem me mandado mensagens o tempo todo, me perguntando o que eu tenho feito ultimamente. E então, simplesmente desiste da conversa sem motivo. Então, pensei nisso por um tempo, tentando descobrir o que ela quer. E eu acho que ela está tentando me avisar de você. Ela está fazendo o quê? Bem, sempre que ela não pode entrar em contato com você. É como ela está pensando que talvez você esteja gastando tempo comigo. Então ela está enviando essas mensagens de texto para me investigar. Kim Sai-Jin balançou a cabeça ironicamente. É Yi. De jeito nenhum. É Yi. É a verdade. Sabe? Sabe qual é a primeira coisa escrita em seus textos? Uni. O que você está fazendo agora? Ou você está conhecendo alguém agora. Isso me assusta às vezes. Então, por favor, trate-a um pouco melhor. Ela parece gostar muito de você. Assim como quando Sai-Jin olhou para sua direção com um sorriso. A intuição do lobo tocou um alarme imediatamente. Em um instante, sua percepção do tempo desacelerou e o mundo começou a fluir muito mais lentamente. Uma matéria sem forma estava de repente batendo na lateral de seu carro. Ele não podia dizer o que era. Se era um feitiço mágico, mana puro, ou mesmo um morto-vivo. Kim Sai-Jin bateu no freio e, em seguida, puxou Azeline para seus braços às pressas. Dentro dessa perspectiva lenta do tempo, ele podia decifrar claramente cada pedacinho de mudanças em suas expressões. Com certeza foi divertido de se olhar. Mas ele não conseguia se concentrar nisso agora.
Ele rapidamente extraiu mana de seu corpo e, em seguida, formou uma fina membrana que os envolveu. Assim que a membrana azul e circular terminou de se formar. Exatamente. Com um impacto violento, o carro foi arremessado para o alto. E em cima do veículo aéreo, uma enorme escuridão caiu. Você está ileso. Dentro da membrana de mana de cor azul, Saidin segurou levemente seus ombros e a sacudiu, franzindo a testa pesadamente. Ela massageou a parte de trás do pescoço enquanto balançava a cabeça lentamente. Estou mais ou menos bem. Mas quem foi os filhos da puta fizeram isso? Saidin ficou sem palavras depois de ouvir suas palavras ásperas. Bem a tempo. Eles podiam ouvir os passos logo além da membrana de mana. Eles estão chegando. Azeline furiosamente cerrou os dentes e começou a invocar mana de seu corpo. Ei! Você pode fazer algo sobre isso? Ela então perguntou a Saidin enquanto batia em sua membrana de mana. Ah! Por favor. Aguarde um momento. Como Saidin nunca a tinha visto tão furiosa antes. Ele entrou no modo de respeito máximo e educadamente abriu um buraco na membrana para ela. A primeira coisa que viram foram os destroços violentamente retorcidos do chassi do carro. Azeline fechou os olhos e recitou um canto não identificável. Tá! Imediatamente. Um enorme impulso de ar explodiu através da abertura da membrana e jogou fora o chassi do carro. Está feito. Desfaça a coisa toda. Ah! Sim. Quando ele desfez a membrana, Azeline soltou um suspiro baixo ao sair do carro parcialmente destruído. Sair. Quem é você? Mostre-se agora mesmo. Ou eu vou queimá-lo vivo. A voz fria de Azeline ressoou do meio da estrada vazia. Como se reagisse à sua provocação. Uma figura de uma pessoa emergiu da escuridão que descera na frente do carro. Ei você! Você deve estar louco. Você não acha que isso é demais para me PE? Mas não era apenas uma pessoa. 2, 3, 4, 5, 6. Até que foram 8. Com a entrada repentina desses 8 seres misteriosos, Azeline tornou-se um pouco mais séria enquanto lambia os lábios. Então, você veio preparado. Quem te enviou? As tríades te enviaram. Parecia que ela estava seriamente enganada sobre alguma coisa. Da máfia. Certo. Pensei o mesmo. Kim Saidin se aproximou lentamente das costas de Azeline, que estava ocupada olhando para as 9 figuras humanoides cobertas por um véu de escuridão. Seu rosto atual rígido. Sentindo sua aproximação, ela estendeu o braço para fora e o parou ali. Sinto muito. Senhor Saidin. Isso tudo é por minha causa. Vou terminar isso o mais rápido possível. Então, por favor, dê um passo para trás. Não. Espere um minuto. Silêncio. Fique quieto agora. Seu mal-entendido continuou quando ela começou a respirar fundo. Já que você não reagiu, eu acho que você também não é da máfia. Então, talvez você seja da Yakuza. Não houve resposta desta vez também. Era óbvio porque eles não eram humanos, para começar.
Seu cheiro podre de sangue fazendo cócegas nas narinas de Saidin provou isso. Sem responder a ela, todos os 9 começaram a entoar um feitiço ao mesmo tempo. Vendo isso, Azeline mordeu o lábio e, em seguida, cantou seu próprio feitiço também. Imediatamente, a lava de cor preta se ergueu poderosamente atrás dela. Antes de formar uma lança maciça e longa que zumbia ruidosamente enquanto flutuava no ar, perto da superfície constantemente ardente da lança. O espaço parecia se distorcer enquanto o próprio ar estava ocupado derretendo ao seu redor. Era a lança de mana. O feitiço onde seu conjurador formava uma lança com mana. Seu único propósito era destruir e matar seu alvo. Classificado como um dos feitiços de ataque de mais alta classe. Não só o conjurador precisava derramar uma grande quantidade de mana. Ele ou ela também precisava possuir excelente força mágica, capacidade de controlar mana, a fim de manter a forma da lança, bem como suas propriedades elementais. Este feitiço era poderoso o suficiente para ser usado como o maior trunfo que teoricamente poderia lutar contra um verdadeiro dragão. Dependendo da habilidade do conjurador. Se você está com medo, então é melhor você cair fora logo. Não desejo piorar ainda mais nosso relacionamento do que já está. Se pudermos resolver isso com diálogo, não seria mais simples para nós dois dessa maneira? Azeline sorriu confiantemente. Enquanto a lança de mana se dividia em 9 e mirava todas as 9 figuras enquanto zumbia no ar. Esse sorriso poderia durar apenas 10 segundos. A razão para isso foi a estranha onda que se espalhou sobre os pés dos vampiros, espalhando-se como uma torrente negra furiosa. Essa coisa de onda estendeu a mão até chegar a um certo diâmetro. Depois subiu em forma de cúpula, separando e cercando o espaço em que estavam do resto do mundo. Este era um feitiço com o qual Saidin estava bastante familiarizado. A barreira do isolamento. É claro que, como uma maga de classificação A, Azeline já havia experimentado sua parcela de barreiras antes. Mas, neste momento, ela não conseguia esconder seu espanto. Assim que essa barreira terminou de se formar, os tamanhos das lanças negras de mana começaram a encolher gradualmente e rapidamente. Enquanto ela sentia o fluxo de mana dentro de seu corpo desacelerar também. Nessa reviravolta inesperada dos eventos, ela rapidamente examinou seus arredores e cerrou os dentes. Que tipo de truque é esse? Os vampiros não se preocuparam em respondê-la. Mesmo desta vez. Em vez disso, por trás de suas costas, uma pequena fenda escura avermelhada no espaço se abriu. A partir daí, dezenas de tentáculos explodiram. Essas coisas esbofetearam as lanças de mana e se atiraram no local de Azeline. Naquele exato momento em que aqueles tentáculos de aparência grotesca e suas bordas afiadas estavam prestes a cortar seu pescoço. 5 linhas de barras, vindas de garras inesperadas, brilhavam friamente no ar enquanto os tentáculos eram cortados, transformando-se em pó antes de se dissiparem ao vento. Só então os 9 vampiros mostraram alguns sinais de estarem agitados. Essa porra! Sentindo a aproximação da morte pela primeira vez depois de um longo tempo, Azeline rompeu em suor frio. Sua respiração irregular e superficial. Esses filhos da puta loucos ficaram completamente malucos, recorrendo ao uso de magia negra.
Azeline começou a apontar os dedos acusatórios para os vampiros enquanto rosnava como um animal ferido. Apenas para ter uma mão forte poderosamente controlar suas costas por trás. Senhorita Azeline. Por favor. Acalme-se primeiro. Estamos em desvantagem aqui. Você conhece as maneiras de desativar uma barreira como essa? Saidin olhou para ela com um rosto endurecido. Sentindo os pontos fortes gerais dos 9 vampiros que apareceram de repente através da intuição do lobo. Ele não pôde deixar de se sentir perturbado aqui. Na forma humana. Simplesmente não havia como ele ser capaz de lutar contra todos eles ao mesmo tempo. Eu nunca vi uma barreira como essa antes. Deve ser da escola da magia negra. Mas... sinto muito. Por minha causa. Até o Sr. Saidin tem. O mal-entendido de Azeline ainda não havia diminuído e... portanto... ela estava se sentindo culpada em relação a Saidin como resultado. Ao vê-la assim, parte da tensão nele se aliviou, fazendo com que ele sorrisse fracamente e acenasse com a cabeça. Está tudo bem. Farei o meu melhor para nos ganhar tempo. Então, por favor, procure uma maneira de... Infelizmente para os dois, esses vampiros não foram educados o suficiente para dar-lhes tempo para formular uma resposta. Verdadeiramente do nada. Um meteorito gigante se formou nos céus dentro da barreira e começou a descer rapidamente em Saidin e Azeline. Ela convocou uma barreira própria com o pouco de mana que ela podia empunhar. Enquanto ele alongava suas garras e cortava um redemoinho. Foi assim que eles conseguiram parar o meteorito. Mas então... um tentáculo sem visão disparou em direção a eles do lado. Esta coisa facilmente quebrou a barreira e infligiu uma enorme ferida na cintura de Azeline. Kelk! Azeline tropeçou e desabou no chão. Saidin cuspiu um monte de palavrões e tentou cortar a barreira de isolamento com suas garras. Mas... como esperado, suas ações se mostraram ineficazes. Eu não posso fazer isso como um ser humano. Suspirando grandiosamente, Saidin extraiu uma das poções espiritualizadas de seu corpo e curou a ferida de Azeline. Senhorita Azeline. Você está bem? Então... ele estudou o rosto de Azeline. Ela parecia bastante aliviada quando a dor lancinante diminuiu muito. Mais ou menos. Por favor. Ouça-me atentamente. Eu definitivamente não sou um homem-monstro. Nem um ser demoníaco. Se for você, senhorita Azeline, você vai confiar em mim, mestre. Certo. Um monstro que poderia se transformar em uma pessoa. O chamado homem-monstro. O ser atravessando a fronteira entre um humano e um monstro. O ser demoníaco. Dos dois. Ser demoníaco, na verdade, era um termo coletivo que denotava todas as raças com natureza e tendências violentas que haviam migrado de outro mundo para o planeta Terra. Esses seres demoníacos eram diferentes dos vampiros e nagas na medida em que nenhum meio de comunicação se levantou por eles e, portanto, agora foram classificados como alvos a serem eliminados à vista. Se os licantropos ainda existissem, então eles certamente se enquadrariam nessa categoria também. Esta foi uma das razões pelas quais Saidin hesitou em revelar sua característica para os outros. Afinal,
Os seres demoníacos que morreram alegando ser humanos com características únicas eram muitos. O que você quer dizer com? No meio de sua frase. Os vampiros atacaram novamente. Saidin conseguiu destruir os tentáculos com suas garras afiadas. Mas contra a enorme bola de chamas negras voando em direção a eles. Essas garras não foram de grande ajuda enquanto ele estava na forma humana. Kiayak! Saidin apressadamente empurrou Azeline com o braço e depois se jogou para o lado oposto. Kaarra! O chão em que eles estavam parados há poucos segundos estava distorcido como se a lava tivesse derretido. Por enquanto. Procure um método para sair dessa barreira de isolamento. Ele nunca acreditou que seria capaz de esconder seu traço para sempre. Saidin gritou com ela. E então assumiu a forma do orc-herói coberto de escamas azuis. O físico que ultrapassava facilmente a altura de 2 metros. Com o par de olhos ardentes. Ele olhou para os vampiros e segurou a massa com força. Dentro dele. Seu espírito de luta. Combinado com a raiva. Fervia. Foi por isso que ele só teve que soltar o rugido contendo toda a sua fome de batalha. Embora Azeline estivesse ocupada recuando em puro susto. Agora ele não tinha nenhum interesse em sua situação. Ele então correu para a frente. Afastando os vários tentáculos que estavam se enrolando em praticamente todos os lugares. Enquanto ignorava completamente aqueles feitiços mágicos que eram poderosos o suficiente para fazer cócegas nele. Os danos infligidos nas escamas imaculadas do orc foram praticamente zero. Sua aparência esmagadora facilmente transcendeu a de um mero orc. Lembrando todos os presentes de um demônio mítico. Em vez disso, os vampiros finalmente perderam a calma e começaram a cair em desordem e uma até cuspiu algumas palavras de escolha. Com um rugido que ameaçava destruir os tímpanos de todos os que o ouviam. O orco bateu com sua massa. Assim que a arma bateu na superfície da estrada, o solo se desprendeu em uma cratera. E toda a barreira de isolamento começou a tremer incontrolavelmente. 7 dos 9 vampiros começaram a entrar em pânico e começaram a disparar todos os tipos de feitiços mágicos para parar o orc furioso a todo custo. No entanto, os 2 vampiros restantes continuaram a manter a compostura. Esses chamados honoráveis apóstolos, então levantaram um muro entre seu grupo e o orc. Enquanto falavam palavras de calma. Pare de desperdiçar sua energia e tempo. Vamos ativar o procedimento de convocação. Mas, quando os 7 crentes estavam prestes a mostrar seu espanto, a massa do orc poderosamente bateu na parede artificial com um Taarran alto e enviou uma onda de choque estupenda. Esse é provavelmente o chamado traço. Não. Bem. Que inesperado e irritante. Comece o procedimento de convocação. Imediatamente. Mas. Se convocarmos Lady Bathory aqui. Você acha que eu sou louco? Não há necessidade de convocar Sua Majestade aqui. O Cavaleiro da Morte será mais do que suficiente. Kaarra! A massa bateu na parede mais uma vez. Rachaduras ruidosamente formadas na parede defensiva magicamente criada. Apresse-se. Não há muito tempo. Sentindo a urgência da situação, os 9 vampiros apressadamente começaram a recitar o canto juntos. A língua que eles falavam não era o coreano, nem o inglês, nem mesmo o japonês, mas a de outro mundo.
A intuição de Saidin imediatamente lhe contou da crise iminente. Então ele ativou a habilidade Guerreiro da Reversão e atacou a parede mágica ainda mais. Infelizmente, embora a rachadura tenha se aberto um pouco mais, a parede defensiva permaneceu. Afaste-se por um segundo. Por favor. Foi então que ele ouviu o grito de Azeline junto com a sensação de energia mágica das costas. Assim que Saidin se afastou, uma lança de mana muito fina passou por ele. Ela entrou pela rachadura e esplendidamente incendiou o pescoço de um vampiro. Kyorkrik. Neste ataque súbito e bem-sucedido, um dos vampiros encontrou uma morte prematura. No entanto, ainda era um pouco tarde demais. Do chão tingido nos tons mais escuros de preto, a forma de um cavaleiro de ébano emergiu lentamente acima da superfície. Esta era uma relíquia do passado, diretamente do mundo anterior dos vampiros. O morto-vivo mais forte, criado a partir de um cavaleiro que faleceu há muito tempo. O Cavaleiro da Morte. Quando o Cavaleiro da Morte terminou de emergir, a parede defensiva quebrou como vidro e Saidin balançou sua massa contra o ainda imóvel Cavaleiro da Morte. Pena para ele. No entanto, aqueles tentáculos malditos atrapalharam seu ataque e ele não teve escolha a não ser recuar. Você não encontrou uma forma de destruir essa barreira ainda. Saidin gritou. Era bem provável que, se ele começasse a bater nela, a barreira poderia entrar em colapso como antes. Mas simplesmente não havia tempo suficiente para isso. Ainda estou procurando. Enquanto Azeline gritava de volta, o Cavaleiro da Morte despertou completamente das lacunas do leme de metal que escondia toda a sua cabeça. Um par de estranhos olhos vermelhos se iluminou. Assim que sua consciência retornou na íntegra, o Cavaleiro da Morte desembainhava a espada montada em seu quadril e cortava. A aura da espada vermelha profunda voando para fora em uma trajetória crescente foi aproximadamente esbofeteada pela massa de Saidin enquanto ele corria em direção ao Cavaleiro da Morte. A massa do orc quebrou o ar quando desceu sobre a cabeça do Cavaleiro da Morte, mas balançou sua grande espada para bloquear o ataque. Naquele instante, uma poderosa onda de choque varreu e levantou uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a visão. Clang, clang. De dentro dessa espessa nuvem de poeira, os sons de metal colidindo uns contra os outros soavam continuamente. Em termos de força bruta e habilidade, o Cavaleiro da Morte não estava em desvantagem em comparação com Saidin na forma orc. Além disso, a obstrução irritante dos vampiros ao redor também estava tornando essa batalha bastante difícil. Era quase impossível se defender contra a espada do Cavaleiro da Morte e os feitiços mágicos dos vampiros ao mesmo tempo. Então, Saidin tentou se concentrar neste Cavaleiro da Morte e deixar os outros ataques escaparem por enquanto. Mas a esgrima dos mortos-vivos era como uma fortaleza inexpugnável com absolutamente nenhuma abertura. Esta situação é demasiado desfavorável. Saidin cerrou os dentes quando os cortes afiados começaram a aparecer nas escamas duras que cobriam seu corpo. Para ter uma batalha mais suave, era a estratégia correta matar todos os magos na retaguarda primeiro que estavam encarregados de apoiar o fogo. Infelizmente para ele, a atual forma orc não era ágil o suficiente para passar pelo Cavaleiro da Morte. Se ele estivesse na forma de lobisomem, poderia ser possível.
Mas ele estava certo de que não seria capaz de resistir a um único golpe enquanto se transformava sob esse tipo de situação intensa. Saidin olhou para a janela de alerta vagarosamente oscilando logo acima dos ombros do Cavaleiro da Morte. Ainda restava mais um método que poderia ajudá-lo a superar essa situação complicada. Você vai evoluir para o licantropo. Sim ou não? Aquela janela de alerta de merda com certeza parecia incrivelmente sedutora agora. Ele pensou que se havia prós e contras de se tornar licantropo ou não. Ele tinha que realmente sobreviver para experimentá-lo. Alguma sorte. Saidin gritou para Zeline e olhou para sua direção. Mas ela estava tão ocupada quanto ele estava atualmente. Em vez de procurar uma maneira de quebrar a barreira do isolamento, ela estava muito ocupada se envolvendo em uma batalha de vida ou morte contra 2 vampiros. Foda-se. Se essa situação desfavorável persistisse, ambos pereceriam aqui. Não havia mais muito tempo para decidir. E seu raciocínio de um humano estava rapidamente abandonando. Vendo aqueles vampiros malditos na parte de trás ocupados atirando aqueles feitiços mágicos malignos. Todo o seu corpo tremeu de raiva violenta. Desejando nada além de rasgar todos os seus corpos em pedaços. Saidin rugiu alto e selecionou o sim. Naquele momento, inúmeras janelas de alerta apareceram. As janelas pareciam encher o mundo inteiro e bloqueavam completamente sua visão. Era uma cena que ele nunca tinha experimentado antes. A forma do lobo ébano agora mudou para forma licantrópica. Todas as estatísticas aumentam drasticamente depois que a forma humana e a forma licantrópica se fundem. Um traço especial do licantropo. Onde ele fica mais forte quanto mais tempo é exposto ao luar. Agora se aplica. Quando na aparência de lobo, o fluxo sanguíneo dentro do corpo aumentará. A proficiência para todas as habilidades existentes relacionadas ao lobo aumentará em um único nível. Uma restrição de status passivo. O nó desatado foi adquirido. Depois de não conseguir suprimir os instintos selvagens do licantropo, o hospedeiro deve assumir a aparência do Lycan, lobo, por 570 minutos todos os dias. Determinado pelo valor do status. Manipulação de energia. Até que as condições desconhecidas sejam cumpridas. Certas habilidades do licantropo estarão bloqueadas e indisponíveis. Uma nova habilidade passiva. Pele do luar. Foi adquirida. Nível de proficiência. F. A pele do licantropo está em um nível diferente em comparação com um lobo comum. Possuindo maior resistência a ataques físicos e mágicos. E capaz de mudar livremente sua propriedade. O hospedeiro pode refletir a luz de uma certa maneira para esconder seu corpo. No entanto, esta parte da habilidade não pode ser utilizada enquanto estiver na forma humana. Uma nova habilidade ativa. Olhos da natureza. Foi adquirida. Nível de proficiência. F. Olhos que podem decifrar a fraqueza do inimigo. Mas agora, com os olhos do licantropo, a habilidade pode causar efeitos de uma maldição, que pode revelar a fraqueza anteriormente não detectada do inimigo gastando mana. No entanto, na aparência do humano, o nível de habilidade será reduzido em 1. Uma nova habilidade ativa. Expansão. Foi adquirida. Nível de proficiência. F. O hospedeiro pode aumentar o tamanho total da aparência do lobo, dependendo do nível de habilidade.
Uma nova habilidade ativa. Corrente de garra. Foi adquirida. Nível de proficiência. F. Golpes das garras do anfitrião mudarão de direção de acordo com sua vontade e matarão o alvo. No entanto, na aparência do humano, o nível de habilidade será reduzido em 1. Uma nova habilidade passiva. A visão de Saidin estava completamente cheia de todas essas cartas. Não havia tempo suficiente para ler cada um deles. Mas como ele tinha certeza de que sua força aumentava, ele rapidamente se transformou no licantropo. Quase em um instante, a pele prateada começou a brotar de seu corpo. O orc havia desaparecido e, em seu lugar, um lobo humanoide estava lá, possuindo pelo e pele que pareciam ter absorvido o ar puro. O licantropo. Um ser que não deveria ter existido neste mundo ou uma criatura extinta de lendas e mitos. Nesta entrada repentina de um licantropo, todos os vampiros caíram em um estado de pânico. Até mesmo o Cavaleiro da Morte fez uma breve pausa em suas ações nessa súbita reviravolta dos eventos. Sua ação veio dos mortos-vivos possuindo alguma consciência. Mas isso provou ser seu maior erro. O lobo pegou essa abertura e chutou o chão, indo diretamente em direção aos vampiros. Ele levantou um tremendo estrondo sônico em seu rastro, que até forçou o Cavaleiro da Morte a tropeçar em seus pés, chegando diante do grupo de vampiros em um flash. O lobo balançou sua longa garra. Os 5 arcos de cortes horripilantes que se desenhavam no ar desceram e rasgaram o peito de um vampiro bem aberto e então eles serpentearam antes de cortar o segundo e o terceiro vampiro. E assim, quando o quarto vampiro foi impiedosamente cortado, o Cavaleiro da Morte rapidamente chegou, colidiu com as garras do lobo e bloqueou seu avanço. Infelizmente para os mortos-vivos, o lobo achou seus balanços de espada incrivelmente lentos. Ele inclinou seu corpo ligeiramente para o lado para evitar o corte da espada, e voltou a se mover em direção a outro vampiro. O filho da puta tentou erguer apressadamente algum tipo de escudo mágico, mas sob a barragem de garras, tal magia era simplesmente inadequada demais. As garras aterrorizantes do lobo passaram facilmente pelo escudo e deixaram uma ferida fatal no peito do vampiro. E o filho da puta caiu morto, incapaz de fazer um único grito. Tudo isso aconteceu no espaço de 5 segundos. O licantropo colheu a vida de 5 vampiros em um piscar de olhos, sem sequer deixar para trás uma posse imagem. Os vampiros restantes ficaram profundamente assustados com a visão do licantropo, o inimigo jurado de sua raça que eles nunca tinham visto antes, e tentaram escapar. Que pena! A barreira de isolamento que eles haviam montado anteriormente voltou para mordê-los pela retaguarda. Senhor! Por favor! Desfaça a barreira! Foi o momento em que esses bastardos vampiros grandiosamente caíram em uma armadilha que eles mesmos haviam meticulosamente montado. Ao mesmo tempo, uma chama profunda de cor escarlate irrompeu do lado da barreira de isolamento, acompanhada por um grito lamentável. Azeline aproveitou a abertura criada quando a força da barreira enfraqueceu devido à morte dos vampiros, e lançou um feitiço, Hellfire, que resultou na morte de mais um sanguessuga. Isso é maldito! No final, o apóstolo desativou a barreira e tentou correr. É claro que Saidin, o licantrópio, não aceitaria isso. Vajek!
O lobo da cor do luar evitou facilmente os balanços de espada do Cavaleiro da Morte com algumas manobras hábeis e evasivas. Aproximou-se do apóstolo e, em seguida, empurrou suas presas em direção ao pescoço do vampiro. O apóstolo não perdeu a compostura mesmo estando sob o ataque do lobo e disparou um raio na direção da boca aberta de Saidin. Mas o lobo torceu levemente seu corpo, em vez de atingir a boca aberta. O raio atingiu o ombro, no entanto. A pele do luar do lobo poderia anular um ataque tão lamentável executado às pressas com facilidade. Ignorando o ataque ineficaz, o lobo rasgou com sucesso o pescoço do apóstolo em pedaços, com o osso do pescoço torcido de forma não natural. O apóstolo morreu naquele instante, com o corpo manco. A barreira de isolamento quebrou-se completamente assim que um dos dois apóstolos que a apoiavam foi morto. Tudo o que restava agora eram dois vampiros e um cavaleiro da morte. O lobo olhou para os vampiros restantes com seus olhos carmesim e lambeu os lábios. Essa coisa louca. Porra! Eles tentaram invocar a magia de invocação reversa da marca registrada do vampiro para escapar deste lugar. No entanto, as garras do licantropo não só poderiam tornar qualquer magia ineficaz, mas também poderiam cortar o fluxo de mana também. O lobo cortou em direção aos fios vívidos de mana vermelho profundo com suas garras. Em um piscar de olhos, a mana que estava prestes a afastar os vampiros restantes se dissipou. E Azeline disparou uma enorme lança de mana em direção ao sanguessuga em pânico. O apóstolo conseguiu esbofetear a lança usando um desses tentáculos. Mas Mas a lança brilhantemente ardente havia se dividido em dezenas, centenas e encoberto todo o céu noturno. Seguindo a vontade do apóstolo, o Cavaleiro da Morte rapidamente mudou seu alvo para Azeline. Mas foi bloqueado por Saidin em sua forma de lobo. E então centenas de lanças de mana perfuraram os três inimigos restantes. Uma explosão destrutiva soou. Um mago altamente proficiente em lançar magia pode atribuir com precisão o alvo que suportaria todo o dano do feitiço. Foi assim que Azeline conseguiu transformar os dois vampiros em cinzas sem danificar a estrada ou os arredores. O último remanescente foi o Cavaleiro da Morte. Quando a espada do Cavaleiro da Morte e as garras de Saidin se chocaram, um som metálico frio ressoou ao lado de faíscas brilhantes que voaram no ar. Oh meu! O que é isto? Você ainda está vivo. Senhor Saidin. Por favor. Capture esse cavaleiro para mim. Azeline estava prestes a ajudar Saidin, antes de mudar a direção de seu olhar para o apóstolo que, de alguma forma, conseguiu segurar sua vida. Parecia que ele havia implantado uma barreira mágica ou escudo em seu máximo absoluto e foi capaz de resistir à assustadora explosão de lanças de mana. Mesmo que fosse apenas por um pouco. Olhando de volta para o apóstolo ensanguentado e mortalmente ferido que estava olhando para ela com os olhos cheios de ódio, Azeline começou a formar um sorriso arrepiante. Era como se ela tivesse encontrado um belo brinquedinho para si mesma. Entendi. Depois de fazer uma resposta simples, Saidin ativou a nova habilidade Olhos do Selvagem, e olhou para o Cavaleiro da Morte. Então, o mundo inteiro parecia desacelerar até um rastejar. A vista tornou-se preto e branco, exceto pela pequena área perto do peito direito do Cavaleiro da Morte.
que foi tingida de vermelho. Ele sabia instintivamente, esse era o ponto fraco desse morto-vivo. O Cavaleiro da Morte cortou com sua grande espada. Assim que Saidin deu alguns passos para trás para evitá-lo. O lugar em que ele estava de pé agora foi destruído e afundado no chão por aquele poderoso ataque. Parece que ele era um cavaleiro muito famoso quando Saidin lambeu os lábios. Este morto-vivo estava provando ser um inimigo formidável. Mesmo que ele tivesse localizado seu ponto fraco. A esgrima dessa coisa não deixava nenhuma lacuna para explorar. Seu nível de proficiência é muito baixo. E mesmo que ele tentasse aumentar o ponto fraco, como seu nível de habilidade era muito baixo, ele não podia afetar o corpo do Cavaleiro da Morte. Se for esse o caso, ele mudou seu foco para a grande espada balançada em direção ao seu caminho. A arma refletida dentro dos olhos do selvagem não mostrava fraqueza e era preta por toda parte. No entanto, no mesmo ponto em que seus olhos estavam focados, bem no meio da própria lâmina, uma mancha avermelhada começou a se formar lá. Com um sorriso perverso nos lábios, Saidin esquivou-se da espada balançando e, em seguida, atacou o meio da arma com suas garras. De acordo com suas expectativas, uma rachadura se desenvolveu na lâmina. O Cavaleiro da Morte tropeçou de volta em confusão. Mas o lobo não conhecia misericórdia. Ele deu um passo à frente explosivamente e cortou a espada do Cavaleiro da Morte mais uma vez. E assim, descobriu-se que, sem a espada, este cavaleiro morto-vivo não era nada mais do que um lutador de punho bastante medíocre. Sr. Saidin. Depois que a batalha terminou, Azeline cautelosamente chamou Saidin, que estava ocupado vasculhando os cadáveres para obter o saque. Mas em vez do rosto de um humano, um lobo olhou de volta para ela. Sob o claro luar, sua pele estava brilhando. Mas sua respiração estava um pouco irregular e pesada. Você está surpresa? O lobo perguntou baixinho. Azeline balançou levemente a cabeça e lentamente se aproximou dele. E então? O que você está fazendo? Ela começou a fazer cócegas nele em torno de sua área do pescoço como se fosse um filhote de cachorro jovem. Ah! Bem! Sua pele parecia tão bonita. Então! Uau! Mas por que sua pele é tão brilhante e lisa? É como tocar seda? Azeline definitivamente não ficou chocada ou assustada com sua aparência. Sentindo-se aliviado por esse desenvolvimento, Saidin olhou para a mulher elfa que estava profundamente absorvida em acariciar sua pele. Antes que seus olhos se fechassem lentamente. E o rei. Ei! Euark! Ele então caiu em cima de Azeline. Totalmente inconsciente. Esse foi o efeito secundário de usar o guerreiro da reversão 3 vezes, 2 vezes como orc e 1 vez como licantropo. Kim Saidin abriu os olhos. Sua visão era incomparavelmente clara e o mundo estava cheio de cores vibrantes. Ele imaginou que seus olhos do lobo estavam ativos atualmente. Embora ele quisesse ficar parado assim, havia essa sensação de cócegas vindo de seu lado. Então, quando ele virou o pescoço para ver o porquê, ele viu Azeline. Seus lábios bem fechados e salientes ligeiramente.
ainda desnecessariamente absorvidos em escovar sua pele. Atônito, Saidin olhou para ela por um tempo. Mesmo assim, ela repetiu o ciclo de escovar sua pele. Brincou com ela e agarrou um punhado dela até que, finalmente, ela percebeu que ele estava olhando para ela. E, evitando encontrar seu olhar por vergonha, ela coçou a parte de trás do pescoço. O que você está fazendo? Bem, sua pele é tão lisa e flexível e macia. Então, é muito bom ao toque. Sabe? Melhora muito o meu humor quando estou tocando. É tipo estourando um plástico bolha. Saidin estreitou os olhos e arremessou levemente o rabo para dar um tapa em sua bochecha. Não era nada demais. Mas, infelizmente, parecia que, em sua forma atual de lobo, o poder de ataque era 2 vezes mais forte do que o normal. Que ai! Depois que isso foi tratado, Saidin voltou à sua aparência humana e procurou um espelho. Este lugar era bastante estranho para ele. No entanto, era a casa de Azeline. Ele se perguntou. Encontrando um espelho de corpo inteiro. Saidin ficou em um ângulo estranho ao lado dele e começou a respirar profundamente. Ele murmurou. Por favor. Por favor. Por favor. É a mesma coisa. Você não mudou. De costas. Ele ouviu o soeler de Azeline. Ele ficou surpreso com essa revelação e se virou para olhar para ela. Antes de dar uma boa olhada em si mesmo. Como refletido pelo espelho. Felizmente, não houve nenhuma mudança perceptível. Se ele desconsiderasse o perfil de seu nariz que havia subido um pouco. Ufa! Que alívio! Saidin sorriu grossamente e deu um leve tapa em suas 2 bochechas. Eu acho que as pessoas podem se perguntar se eu tinha algum trabalho feito no meu rosto ou algo assim. Quando ele começou a falar em tom de brincadeira, Azeline caminhou e ficou ao lado dele. O reflexo dela mostrou o quão incrivelmente bonita ela era. Ele simplesmente não conseguia encontrar nenhuma mancha em suas características faciais. Mesmo com a visão muito melhorada do licantropo. Hehehe. Acho que sim. Afinal, você se tornou ainda mais bonito do que antes. Com os olhos arqueados em forma de lua crescente. Ela estudou o reflexo de Saidin no espelho. E então, ela começou a acariciar levemente seus ombros e sussurrou suavemente. Estou muito grato por sua ajuda ontem. Sem o Sr. Saidin lá, eu provavelmente teria morrido então. Foi uma simples e um tanto curta palavra de gratidão dela. No entanto, seu coração bateu mais forte no momento em que ele sentiu quão sincera ela era a partir dessas palavras. Senhorita Azeline, você é mais alta do que eu pensava. É por isso que ele rapidamente mudou de assunto. Azeline sempre usava um longo manto que cobria praticamente tudo. Desde o topo da cabeça até os calcanhares. Então, vendo-a em trajes casuais regulares, ele não pôde deixar de apreciar sua figura perfeitamente equilibrada. Bem, os elfos são. Somos principalmente assim. A altura média das elfas femininas é de cerca de 1,70 m. Então eu sou apenas um pouco mais alta do que o resto. É tudo.
Azeline corou ligeiramente e se afastou de Saidin. Se isso for tudo. Vou sair para o trabalho agora. Ah. E eu vou manter o traço do senhor Saidin como um segredo entre nós. Para que você não precise se preocupar. Muito obrigado. Ela pegou o grande manto descartado no sofá e colocou-o. Em seguida, saiu de sua casa parecendo exatamente como ele a conhecia até agora. Mas antes que ela partisse. Ah. Né. Senhor Saidin. Sinto muito. Por minha causa. Você teve que passar por essa provação. Pensar que esses mafiosos recorreriam ao aprendizado de magia negra. No entanto, parecia que seu mal-entendido ainda não havia sido resolvido até agora.